Olá, empreendedor, tudo bem? Aqui é o Jobson Medeiros e eu vou te falar sobre declaração de imposto de renda de pessoa física. Como muitos de vocês sabem, eu sou contador, sou proprietário da Farol Marcas e Patentes, juntamente com o Júlio César, mas na verdade a minha profissão sou contabilista. E eu vou falar para você 4 mitos que é mais difundidos sobre declaração de imposto de renda. Primeiramente, você precisa saber que a declaração de imposto de renda não é nenhum bicho de sete cabeças. Muita gente morre de medo da declaração de imposto de renda de pessoa física, mas também não é algo que se possa brincar. Se você não tiver respeito e cuidado com o que você faz com a sua declaração de imposto de renda, você pode ter sérias dores de cabeça. É muito chato o que acontece quando você faz uma declaração errada. Você é convidado para ir na Receita Federal, muitas vezes não tem como corrigir mais e você pode pagar multas altíssimas. Por exemplo, eu já tive um cliente que, por querer economizar um valor aí para não pagar o profissional para fazer, acabou pedindo uma série de dicas e tentou fazer sozinho. No caso dele, ele não tinha experiência, não sabia o que estava fazendo. Resultado disso foi que gerou uma multa para ele de R$ 6.000. O fato é que, imagina aí, você tem que pagar R$ 6.000 por um erro. Depois a gente até conseguiu reverter isso, fiz uma defesa, mas pagou mais caro do que pagaria se tivesse mandado um profissional fazer a declaração dele. Então não estou dizendo que você tem a obrigação de mandar um profissional fazer sua declaração. Se você tem segurança, faça sua declaração, procure o máximo de informações que você puder, mas muito cuidado. Se você não tem segurança, é melhor mandar alguém fazer, certo? E falando sobre os mitos, o primeiro deles é o seguinte, é um que mais me perguntam. Muitas vezes a pessoa não é obrigada a declarar imposto de renda e por algum motivo faz a sua declaração de imposto de renda para conseguir uma comprovação de renda. E a pessoa fica normalmente preocupada porque ano que vem vai ter que declarar novamente. Existe esse mito que se você declarar uma vez, você está obrigado a declarar todos os anos. Isso não é verdade. O fato é que quando você declara uma vez, você só tem a obrigação de declarar no outro ano se você estiver dentro das características que obriga alguém a declarar imposto de renda, como por exemplo o limite de recebimento mensal. Se você, no ano 2015, você teve um faturamento X que ultrapassa o valor o limite da Receita Federal, você é obrigado a declarar. Caso não declare, você declarar fora do prazo, tem uma multa de R$ 165 para você pagar e você tem que declarar obrigatoriamente, senão seu CPF acaba sendo criticado. Mas o fato de você declarar um ano não te obriga a declarar no próximo ano. Outro mito muito difundido, todo mundo fala sobre esse outro mito, é o seguinte: Jobson, eu comprei uma casa no valor X e quanto é que eu vou pagar de imposto de renda? A resposta é nada. Ninguém paga nada de imposto de renda sobre bens, certo? Mas de onde é que surgiu esse mito? De onde é que surgiu essa ideia que você tem que pagar imposto de renda porque comprou uma casa? Isso acontece da seguinte forma: você declara seu imposto de renda para a Receita Federal. Você informa, um exemplo aqui, você informa que você ganhou R$ 30.000 no ano de 2015. Mas na sua declaração também tem que você comprou uma casa de R$ 150.000. A Receita Federal vai pegar sua declaração, vai dizer: amigo, você ganhou 30 mil e comprou uma casa de 150 mil. Como é que é essa mágica aí? Me explique como é que isso funciona. Simples, a Receita Federal simplesmente vai dizer que você sonegou, que de fato foi. Se você comprou uma casa de 150 mil e só ganhou 30, tem um valor aí, uma diferença que você sonegou imposto. Então já cabe ao profissional saber o que vai fazer quando você compra um valor mais alto, porque normalmente tem financiamento. Isso aí já é outra falha muito grande que acontece. A pessoa informou o valor cheio e o ideal é você saber o que está fazendo para informar o financiamento, informar tudo. A sua variação de patrimônio não pode ser maior do que você ganhou. Senão é malha fina na certa. A Receita Federal vai te chamar para conversar no cantinho. E normalmente essas conversas são desagradáveis. Outro mito, certo? Muito questionado, muito falado, é sobre as despesas, certo? Despesas de educação e saúde, que ela é dedutível do imposto de renda. No caso, ela deduz a base de cálculo. As pessoas normalmente acham que o que você gastou com saúde e educação, você tem direito de receber
da Receita Federal. E isso é um mito, isso não existe. A Receita Federal não vai pagar a escola dos teus filhos e a Receita Federal não vai pagar o seu plano de saúde. Isso aí é simplesmente para diminuir a base de cálculo. Se você ganhou 30 mil e você informou 10 mil desse tipo de despesa, a Receita Federal vai entender que você não ganhou 30, ganhou só 20. Então ele deduz e calcula o seu imposto em cima de 20 e não de 30, como tinha sido realmente o seu faturamento. E o que é essa restituição, esse valor que as pessoas recebem de volta no ano seguinte? Simplesmente é aquele valor que tem no seu contra-cheque, que é descontado mensalmente. Se você recebe um valor X, um valor um pouco mais alto, você vai ter o seu imposto de renda descontado na fonte, certo? Todo mês vai diminuir do seu ordenado aquele valor X. Vamos supor que você tenha um imposto retido na fonte, descontado do seu salário de R$100 todo mês. No final do ano, você teve um desconto de R$1.200, correto? Então, quando a gente fizer a sua declaração de imposto de renda e calcular e viu que você deveria ter pago, por exemplo, só R$800 de imposto de renda, então você já pagou 1.200, porque já veio descontado antecipadamente em seus ordenados. Então a gente pega o valor, o próprio sistema vai fazer isso, a gente forma tudo correto. O sistema vai ver, olha, fulano de tal deveria pagar R$800 de imposto de renda, mas já foi retido dele 1.200. Então sobra 400 para você receber de volta. Isso é a restituição, entendeu? Isso é restituição. Normalmente, aí vai depender muito da sua carga de seu salário, o valor do seu salário, uma série de coisas para saber se você tem a receber ou não. Muitas vezes você paga até mais, mas isso aí cada caso é muito diferente, certo? Então não se preocupe que a Receita Federal não vai pagar a escola dos teus filhos e o plano de saúde. Ele só diminui a base de cálculo, diminui um pouco o imposto, na verdade. O quarto mito que é muito questionado é em relação a empreendedores que são optantes pelo MEI, microempreendedor individual. Alguns acham que são obrigados a declarar imposto de renda de pessoa física e outros acham que não. E na verdade isso é uma resposta parcial, porque obrigados realmente não são. Você não tem nenhuma obrigação de declaração de imposto de renda de pessoa física simplesmente pelo fato de você ter um MEI. Mas a grande maioria do microempreendedor individual tem dificuldade em ter uma comprovação de renda. E a declaração de imposto de renda é a melhor comprovação de renda que você pode ter e serve para você o ano inteiro. Então o ideal, se você é MEI, você não tem obrigação, mas eu aconselho a fazer. Todos os meus clientes do MEI eu aconselho a fazer a declaração de imposto de renda, porque acontece de você aparecer uma oportunidade para você no meio do ano e você precisa comprar uma casa, comprar alguma coisa, você precisa ter crédito no banco. E quem é optante do MEI tem certas dificuldades de crédito. Muitas dificuldades de crédito. O banco não libera crédito, um crédito considerável para pessoas optantes do MEI, empreendedores optantes do MEI, certo? Então o ideal é que faça, não é obrigado, mas o ideal é que você faça sua declaração de imposto de renda para te garantir que na hora que você precisa você vai ter uma comprovação de renda. Caso contrário, você vai ter que correr atrás de um contador que tem um decore para você fazer um decore, outras formas que são mais difíceis e que não são tão bem aceitas no seu banco, certo? Então o ideal é que você faça, beleza? E no mais, essas são as 4 maiores questões que os meus clientes me passam. E espero que você tenha gostado dessas dicas, certo? Vou passar outras dicas posteriormente. Se inscreve nesse canal que para você receber todas as dicas que eu vou passar ao longo do tempo, beleza? Tem dicas sobre registro de marcas e patentes e sobre empreendedorismo, beleza? Então curte aí esse vídeo para ajudar a divulgar. Se puder compartilhar, se quiser deixar algum comentário, algum questionamento, alguma pergunta, terei o prazer de responder. E no mais, desejo para você uma ótima semana, um abração e até mais. Tchau!